Aleluia, louvado seja Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Bom dia de salvação para todos. Mais uma vez estou aqui para trazer uma palavra para a nossa meditação nesta manhã. Louvado seja Deus, que fica em 1 Crônicas 4, versículo 9. Louvado seja Deus, que diz assim: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Aleluia. Ele fez 4 pedidos ao Senhor. Ele invocou o nome do Senhor e disse: Se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. Ele fez uma promessa ao Senhor. Tem uns pontinhos aqui. E diz que Deus lhe ouviu e concedeu o que ele pediu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos com essa passagem, algumas coisas. Uma das coisas é que a mãe dele o teve com muitas dores. Nós vemos que naquela época as mulheres não só tinham os filhos com parteiras, Não tinha a tecnologia que nós temos hoje no século 21. E ela teve um parto trabalhoso. E com muitas dores ela teve ele. E quando esse menino nasceu, ele era afligido. Você pode ver na passagem que ele disse que do mal ele não seja afligido, porque ele era afligido. Ele sofria de bullying, ele sofria de perseguições. Dizem, os estudiosos, que a mãe dele, como ela foi um parto muito sofrido, que ele nasceu com sequelas, com algumas deformações. Mas o que a gente vai ver aqui é a oração que ele faz. Apesar de a gente ver com essa passagem que ele teve uma vida sofrida, E ele pede a Deus que alargue, amplie os termos dele, a condição financeira, que abençoe ele. Porque ele pedia, porque ele não era abençoado. Ele se via como aquela pessoa miserável que não tinha nada e que era perseguido. Ele não tinha paz. Talvez você se encontre como esse homem. Mas a Bíblia vai mostrar que ele invocou o nome do Senhor e o Senhor ouviu. Porque o Senhor ouviu a oração dele. Ele já estava jovem aqui. E você vê que ele teve o conhecimento que existia um Deus, que se ele invocasse, mas tinha que ser de coração, em verdade. E ele invocou em verdade. Louvado seja Deus. A oração dele foi pura, foi sincera. Ele orou com a alma e Deus ouviu essa oração. E como Deus é onipresente, onipotente, ele sabe todas as coisas. Ele viu o sofrimento dele. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que ele tem irmãos. Porque no versículo 9 diz que ele foi um dos mais ilustres entre os irmãos. O que é que esses irmãos faziam que ele se sentia também tão mal? Quantos irmãos oprimem o outro? Talvez esses irmãos viviam bem, melhor do que ele. Porque a Bíblia diz que ele foi mais ilustre. Então os irmãos também tinham bens.
Mas a Bíblia diz que ele foi mais, porque ele invocou o Deus que tudo pode e tudo tem, o dono do ouro e da prata. Aleluias. Ele colocou a vida dele na mão do Senhor, os caminhos dele na mão do Senhor. E o Senhor ouviu a petição dele. Essa mensagem é para você, que passa por tantas lutas. O Senhor está te chamando para o caminho dele, o caminho perfeito do Senhor. Este homem, ele invocou o nome do Senhor. Ele fez um voto com o Senhor. O Senhor ouviu a petição dele. Louvado seja Deus. E o Senhor ampliou, sim. O Senhor abençoou ele muitíssimo. O Senhor livrou ele da perseguição maligna. Porque ele disse que ele era afligido do mal. Pense aí, muitas vezes maus pensamentos, muitas vezes perturbações mentais, uma opressão, uma depressão. Porque a gente pode ver com essa petição dele que ele sofria de uma depressão, de uma opressão, e ele invocou o nome do Senhor, ele foi liberto. E ele foi abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Independente de onde venha o homem, de a linhagem que o homem venha. A Bíblia também vai falar sobre outro homem, Jefité. Jefité, lá em Juízes 11, fala que ele era um giliardita valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Louvado seja o nome do Senhor. Mas com tudo isso, ele invocava o nome do Senhor. Louvado seja Deus. A gente vai ver na passagem de Jefité que os filhos do pai dele, que não era o filho da mãe, né, que a mãe dele foi uma prostituta, o pai dele tinha outros filhos e que excluiu ele, não quis abençoar ele. Mas com tudo isso ele seguiu a vida. E ele foi abençoado por Deus também. Ele venceu guerras porque ele era um guerreiro. Ele fez votos com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos ver que esse Jefité, ele fez um voto precipitado, mas Deus, com a misericórdia do Senhor, deu sabedoria a ele. Louvado seja Deus. E o voto de Jefité deixou ele afligido. Ele se precipitou ao falar com o Senhor. Mas o que eu quero focar aqui é que o Senhor abençoou. E quando a gente pega na mão do Senhor, quando a gente está com o Senhor, não importa a situação que a gente esteja passando, as aflições, Deus nos dá escape. Jefité, ele deu a filha dele como sacrifício vivo. Porque ele disse ao Senhor que se ele voltasse da guerra com vitória, que ele daria aquele primeiro que fosse saudar ele quando viesse da guerra. E quem foi saudar ele foi a filha. Mas o Senhor não aceita holocausto humano, ele não aceita sacrifício humano. E a filha dele foi dada como um sacrifício vivo a Deus. Ela foi adorar a Deus, ela foi uma adoração viva ao Senhor. Louvado seja Deus. O nome do Senhor foi glorificado. O nome do Senhor sempre vai ser glorificado quando a gente coloca o Senhor no centro da nossa vida. E ele colocou o Senhor no centro da vida dele. Vamos voltar para Jabes, lá em 1 Crônicas. Jabes, ele invocou o nome do Senhor. E o Senhor o abençoou muitíssimo. Escolha estar com o Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Seja na luta, seja na dor, seja no luto, na perca. Mas o Senhor é fiel. O Senhor sabe de todas as coisas. E Ele nos dá refrigério.
O Senhor é aquele Deus que é misericordioso. Louvado seja Deus. Que você com essa palavra venha refletir a sua vida e fazer um voto sincero com a sua vida para Deus. Coloque a sua vida no altar. Porque Ele diz que no mundo nós teremos aflição. Mas Ele diz que Ele venceu o mundo. E nós temos o Senhor Jesus, nós também podemos vencer. Ele tem promessa para nós. Ele tem uma vida de glória. Coisas que os olhos não viram, nem chegou ao coração do homem. Ele tem preparado para nós. Que o Senhor em Cristo nos abençoe. E te abençoe com essa palavra.